fotojornalismo começa na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque na primeira metade foi quando foram inventados os primeiros dispositivos de captura de imagem. Então, a primeira foto que você está vendo aí agora foi do Niesse, de 1826 ou 27, capturado por heliografia, ou seja, é captura a partir do Sol. Mais tarde, veio o daguerreótipo, em 1939. O daguerreótipo popularizou o princípio da fotografia. A primeira foto de caráter jornalístico foi um incêndio em Hamburgo, capturado em 1842 por Stelzner. Ela é considerada um ícone do fotojornalismo porque ela traz conteúdo. Ela é além do retrato da paisagem. Nessa época, a foto era muito condicionada à burguesia que fazia retratos, porque era uma coisa de gente muito rica. Então, você pela primeira vez tinha esse caráter de passar uma mensagem. E ela, inclusive, foi publicada num jornal posteriormente. Então, esse período da segunda metade do século XIX foi, inclusive, marcado por muitas guerras, e isso foi o pontapé para o fotojornalismo em si. E o Pedro vai falar melhor sobre isso. A gente começa aqui pegando o Roger Fenton. Ele era britânico e ele é considerado por muitos historiadores como o primeiro repórter fotográfico. Mas, primeiro, uma coisa importante para saber. Em 1853 foi quando começou a Guerra da Crimeia. E a Guerra da Crimeia, ela foi de 53 a 56, então ela durou aí 3 anos. Aconteceu lá no leste europeu, que hoje meio ao sul da Ucrânia, né? A Crimeia, ela é ligada à Ucrânia. Enfim, então beleza. Então a Guerra da Crimeia começou lá em 1853. Isso é importante porque, no mesmo ano, o Fenton, ele fundou a Royal Photographic Society. Mas quem que era esse Roger Fenton? Uma coisa interessante sobre ele é que, na verdade, ele era advogado que escolheu seguir o ramo da fotografia. Na verdade, a formação dele, a formação acadêmica, ela é uma formação mista até. Porque ele estudou Direito, lá em Londres, e estudou Pintura em Paris. Então, ele era um cara que, assim, já tinha lá o pezinho dele nas humanas. Na arte, né, por assim dizer, na imagem. Sim. Tinha uma relação ali com a imagem e tal. Enfim, voltando lá para Royal Photographic Society. Ela foi importante porque foi por meio dela, foi por meio dessa instituição que ele conseguiu arranjar lá umas conexões no governo britânico e tal, fez o network dele lá. E aí isso levou ele ao primeiro trabalho fotográfico em grande escala, tanto dele quanto da história em si, que era a cobertura da Guerra da Crimeia. E isso foi em 55, então já fazia 2 anos aí que o pau tava atorando. E só abrindo um parênteses aqui, traçar um paralelo rapidão, na mesma época, em 55, já existia uma certa discussão sobre o caráter artístico da fotografia e também de disseminação. Disseminação, assim, por exemplo, na reprodução de uma obra de arte, você vai lá e fotografa uma obra de arte e reproduz essa obra, mas também disseminação de ideais, como acontece, por exemplo, com propaganda militar. E esse é o link com o Roger Fenton, porque o trabalho dele foi encomendado pelo governo britânico, mas tinha meio que um viés de propaganda militar, porque ele tinha que cobrir a guerra, ele tinha que fazer fotos sobre a guerra, só que tinha uma ressalva, ele não podia mostrar o lado feio da guerra, entre aspas. Não estava o lado feio, tinha que mostrar o lado bonito da guerra. Era uma exaltação da guerra, né? Daí, então, ele foi fazer essa cobertura, só que era uma cobertura limitada, que nem o Gabriel falou, era uma exaltação. Então, se você analisar as composições do Fenton e da equipe dele, né, porque ele não foi sozinho, ele levou lá os assistentes dele, acho que eram 4 assistentes. Tem uma fotografia que vai estar reproduzindo agora, que é o laboratório dele, né, que é uma carroça. E é nessa carroça que você tinha todo o material dele, né, das chapas. Ali também se fazia a revelação da época e o pessoal também se transportava por lá, né? Era transporte, era despensa, era quarto de dormir, sabe? Hoje você leva a sua câmera no bolso, leva na mochila, leva numa bolsinha. Os caras tiveram que levar numa carroça o equipamento deles, sabe? Então, só pra ter uma noção da realidade lá, do contexto dos caras. Mas enfim, beleza. Lá em fevereiro de 1855, eles zarparam lá pra cobrir a guerra.
E aí, as composições do Roger Fenton e da equipe dele, elas eram limitadas. Elas mostravam os soldados limpinhos, os soldados, assim, longe do front, nas instalações, e enfim, era limpinho, era estático, era bem pacífico, assim. Eram os soldados praticamente de boas. Era de boaça, assim, os soldados. Aí, eles até mostravam, assim, os acampamentos, como as fotos vão demonstrar agora, mas ainda assim é muito distante do que realmente foi uma guerra, que teve centenas de milhares de mortos. O lance era registrar os caras envoltos, né, numa hora de heroísmo. Uma coisa que eu li é que as câmeras, apesar de elas serem... além de elas serem pesadas, as fotos eram feitas com uma exposição muito longa. Sim, eram poses de 3 a 20 segundos, sabe? Um negócio... E debaixo de muito sol. Debaixo de muito sol, um negócio que a gente não consegue nem imaginar hoje, na verdade. Só que, em contrapartida, o produto final, ele era contrastante, porque as fotos, elas não eram publicadas sozinhas. Você tinha lá as fotos do Fenton, tinha também as cartas dele relatando o conflito, e também tinha o texto do repórter correspondente que estava lá com ele. O repórter chamava William Russell. E, então você tinha o texto dele, que era bem sangrento, era bem carregado. Então, enquanto você lia aquele texto pesado, você tinha as fotos do Fenton, que eram, enfim, que a gente falou já, que era pacífica, que era simpática, que era toda limpinha. Quase que um faz de conta. Quase que um faz de conta, exatamente. Mas beleza, esse é basicamente o cenário aí e o trabalho do Roger Fenton. Foi o primeiro marco do fotojornalismo, não dá pra negar, né? Foi o primeiro marco concreto. Aí, isso tudo lá no contexto, assim, de Europa e tal. Agora a gente vai lá para os Estados Unidos. Porque depois desse trabalho do Roger Fenton, a gente tem também o Matthew Brady, que ele é americano. E o lance dele é que o trabalho dele atuou bem longe desses cânones retóricos e pictóricos do Roger Fenton. Antes de entrar no mérito do Brady, ele fazia muitas fotos, assim, do presidente Lincoln. Eu até vou trazer algumas aqui para mostrar para vocês. Que, por exemplo, eu vi uma foto do Lincoln sem barba. Eu nunca tinha visto isso até o momento. E outra coisa, a foto do Lincoln na nota de $5 de hoje ainda é a foto que o Brady tirou na década de 60. Eu também encontrei uma foto do Alan Poe, que ele tá com a mesma cara em todas as fotos. Que é a cara que a gente conhece hoje, né? Sim. O retrato que a gente conhece hoje. E só traçando um paralelo com o Brady, a gente hoje, atualmente, tem um fotógrafo chamado Platon, que ele faz... a marca dele são os retratos de figuras hiper famosas e hiper icônicas e etc, que geralmente viram capa da revista Time. Então, o Platon, por exemplo, ele fotografou o ex-presidente Obama, o Putin, o Gaddafi, sabe? O cara, enfim, muito legal o trabalho dele. E tem relação aí tem influência aí do Matthew Brady no meio. Na década de 61, na verdade, em 1961, foi quando estourou a Guerra Civil Americana. E isso é muito importante, porque, tudo bem, era uma desgraça generalizada, era um contexto bem complicado, bem pesado pra galera lá. Só que o Matthew Brady viu nessa treta uma chance de lucrar, de fazer dinheiro. Então, qual foi a ideia dele? De documentar esse período, documentar a Guerra Civil. Só que documentar... O foco dele estaria literalmente na parte chocante, na parte feia, na parte brutal da guerra e do conflito. E aí ele se juntou lá, juntou uma base de colaboradores e eles se lançaram nesse projeto independente, esse projeto fotográfico independente. E aí nessa de chamar os colaboradores, a gente pode destacar o Alexander Gardner e o Timothy O'Sullivan. Principalmente o Timothy O'Sullivan, ele é importante porque ele é americano também, ele começou na fotografia como aprendiz do Matthew, trabalhou com ele no estúdio lá em Nova York, fazendo os retratos. Depois ele se mudou para Washington DC, trabalhou com o Alexander Gardner, e aí depois os dois se juntaram lá no time de colaboradores do Matthew Brady para serem os fotógrafos da Guerra Civil. Qual que era a vibe deles? Eles produziam imagens bem mais diretas, bem mais impactantes e bem mais viscerais mesmo da guerra, do conflito, de todo o cenário lá que estava na frente deles, né? E aí o foco estava, por exemplo, nas terras queimadas, nas casas incendiadas, em famílias desesperadas, os mortos nos campos lá, no chão. É a desgraça generalizada, era esse o lance deles.
E isso é importante, isso é impressionante, na verdade, se você levar em conta também a técnica rudimentar da época. Porque, embora isso tenha acontecido 10 anos depois do trabalho lá do Roger Fenton na Guerra da Crimeia, o equipamento era basicamente o mesmo. Então, isso é algo interessante de se falar, porque eles são quase que contemporâneos, né? Porque tem uma década de diferença entre o outro, a maquinária é o mesmo, o efeito que se dá é muito diferente. Enquanto em um você vai esconder o que realmente está acontecendo, no outro você mostra toda... Quer dizer, você tem uma representação de realidade. O que precisa ficar, então, sobre Roger Fenton e Matthew Brady? Primeiro, que os dois, eles trabalharam em contextos bem diferentes. Eu até arriscaria dizer que são contextos opostos, porque se você pega, por exemplo, os Estados Unidos lá no século XIX, no começo do século XIX, a população é basicamente composta por imigrantes que foram para lá fugindo das guerras europeias, como é o caso da Guerra da Crimeia. Então você pega assim, um contexto totalmente diferente e isso é inevitável. Isso influencia no trabalho dos caras, tanto no caso do Roger quanto no caso do Matthew. E seria errado também você pensar que no caso do Roger Fenton, o trabalho dele era um trabalho maquiado, enquanto o trabalho do Matthew Brady lá no projeto independente dele era aquele... tinha a intenção de mostrar a realidade como ela é. Isso é um baita equívoco, na verdade. Porque, por exemplo, tem até uma cena lá que o Alexander Gardner, na época que ele colaborava com o Matthew, ele até chegou a mexer nos corpos lá, nos mortos jogados para compor determinadas cenas e fazer determinadas fotos ficarem mais impactantes, mais chocantes. Eu li que ele pegou combatentes mortos do sul e do norte para você fazer realmente uma foto que contenha os dois, né? Se eu pegar o Matthew Brady, ele seria basicamente o nosso Datena, sabe? Só que em foto, que na época não existia televisão, então ele seria o nosso Datena das fotos aí. Só fazer um parênteses aqui que eu acho muito legal de comentar também, é que, tudo bem, Roger Fenton e Matthew Brady, eles são os ícones aí desse primeiro período da história do fotojornalismo, são importantíssimos, não dá pra negar. Só que também eles não foram os únicos que fizeram a diferença na época. Quando você pega lá o comecinho do século XX, dá pra gente destacar, por exemplo, o dinamarquês Jacob Riis, que ele era jornalista, ele trabalhava lá em Nova York, ele era imigrante, e ele fotografava as condições desumanas de vida dos imigrantes lá, principalmente os mais pobres, da cidade. E ele usava essas fotos para ilustrar os artigos dele, falava sobre isso e tal. E também a gente pode destacar o sociólogo Lewis Hine, que ele fotografou lá por 6 anos, várias cenas de trabalho infantil, tanto no campo quanto na cidade. E no caso dele, esse trabalho dele, essa denúncia dele, chegou num ponto que ele conseguiu realmente causar mudanças concretas lá na legislação sobre trabalho infantil e tal. Isso é muito importante. E o que é mais importante ficar sobre esses dois? Que foi com eles que começou essa, não diria nova tendência, mas eles perceberam na fotografia um novo potencial, que é usar como instrumento de uma crítica social foda. O fotojornalismo, desde a sua concepção, ele traz a questão da subjetividade. A gente procura fazer um texto, quando escreve, assim, objetivo e tal, imparcial, mas isso é impossível, a gente sabe disso, e a própria fotografia, quando ela é utilizada, você vê que é possível de você fazer composições. E, por exemplo, a gente tem muito disso de que a gente só acredita quando vê, né? E realmente a fotografia ela traz isso também para o jornal impresso. E mais do que isso, você tem uma população que é iletrada e que ela não consegue ler o jornal, mas ela vê uma fotografia, ela tem uma ideia do que está acontecendo. Então você dialoga também com mais esse público, que até então não consumia jornal. E com isso, né, a gente encerra a nossa apresentação e agora continua com o grupo 2. Vai daí.